Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje é dia 15 de outubro, quinta-feira. Vamos para a nossa aula de arte. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também estejam bem. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre a história do cinema no Brasil. Eu não sei se a gente já viu esse assunto, porque eu misturei aqui alguns assuntos, mas essa matéria aí está bem mais completa. Talvez eu tenha falado, né, sobre o cinema mudo, assim, de passagem, no livro de vocês, mas nós vamos falar agora sobre a história do cinema, não no cinema mundial, mas sim a história do cinema no Brasil, ok? Uma história muito linda, muito rica, cheia de curiosidades bem interessantes e a importância, né, do cinema para todo o mundo, não só para o Brasil. Mas vamos começar com o nosso país. Então vamos lá, a história do cinema no Brasil começa em julho de 1896, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. Então, já faz um tempinho, né, gente? De 1896, se você for olhar para 2020, vai ter aí muitos anos, né? Então, começa em julho, quando ocorre a primeira exibição de cinema no país, na cidade do Rio de Janeiro. Geralmente as coisas aconteciam muito, tudo que acontecia de importante, que aconteceu de importante, muita coisa aconteceu no Rio de Janeiro, porque era o polo, né? Então vamos lá, no mundo, o cinema tem início em dezembro de 1895, ok? Só no ano seguinte, em julho, é que o nosso Brasil começa a história do cinema, na cidade de Paris. Então, no mundo, em Paris, 1895. E no Brasil, em julho de 1896. Vamos lá, continuar. A película exibida foi Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, dos irmãos Lumière, que deram início. Inicialmente, como eu falei no início, bem, faz pouco tempo, o cinema era mudo, não tinha som nenhum. Na década de 1930 surge o cinema falado. Então as pessoas não falavam, usavam a mímica, usavam as mãos, usavam o corpo, os pés, os braços, as pernas para mostrarem a história e conseguiam. Então temos aí, ó, Brasil, né? Carmen Miranda, já falamos sobre ela. Tem aí, ó, Carmen Miranda e Ademar Gonzaga, logicamente em preto e em branco, tá? Carmen Miranda, eu acredito que a gente estudou isso no oitavo ano. A pequena notável, né? Brilhou, passou uma vida de muitos perrengues, mas morreu isolada, mas brilhou muito em sua carreira. Então, tem aí, ó, o valor, né? Tem aí mais duas pessoas muito importantes. Então, temos Ademar Gonzaga, temos Carmen Miranda e temos Carmen Santos e temos Oscarito. Oscarito, um dos principais, se não for o maior ator brasileiro de cinema. Então, aí, ó, selos de carta, né? Porque hoje a gente nem usa mais carta. Aí, os selos das cartas, em homenagem ao cinema brasileiro, exigem imagens de Ademar Gonzaga, Carmen Miranda, Carmen Santos e Oscarito, 1990. Vamos conhecer agora o resumo da história do cinema no Brasil.
Resumo da história do cinema no Brasil. Em 1887, depois da estreia cinematográfica do país, surge a primeira sala de cinema aberta ao público na capital carioca, por incentivo dos irmãos italianos Pascoal Segreto e Afonso Segreto, tá? Dois irmãos. Lumière também, dois irmãos. Eles foram os pioneiros do cinema no Brasil. O que é ser pioneiros? Foram os primeiros considerados, olha aí, ó, os primeiros cineastas no país, uma vez que realizaram gravações da Baía de Guanabara em 1898. No ano seguinte, Pascoal Segreto realizou uma filmagem na cidade de São Paulo durante a celebração da unificação da Itália. No entanto, foi somente no século XX que São Paulo tem sua primeira sala de cinema, chamada Biju Theatre, porque era ao ar livre. Então, olha aí, ó, Biju Theatre. Eu amo essas coisas assim, bem antigas. Então, fachada do Biju Theatre, primeiro cinema na cidade de São Paulo. Um dos problemas iniciais da produção do cinema no país era a falta de eletricidade. E aí, como era que ia fazer, gente, sem eletricidade? Que somente foi resolvida em 1907, com a implantação da usina Ribeirão de Lages, no Rio de Janeiro. Então, eu realmente não sei como é que eles produziam cinema sem eletricidade. Após esse evento, os números de salas cresceram consideravelmente na cidade de Rio de Janeiro, chegando a ter cerca de 20 salas de exibição. Lembrando que esses cinemas tinham ingressos caros e só a elite participava e assistia a um filme. Século XX e a expansão do cinema no Brasil. Então, como é que eram esses filmes? Eles eram de comédia, de suspense? Não, gente. No início, os filmes eram de caráter documental, só tinha documentário, tá? Em 1908, o cineasta luso-brasileiro Antônio Leal apresenta sua película Os Estranguladores, considerado o primeiro filme de ficção brasileiro, com duração de 40 minutos. Era o máximo, 40 minutos. Anos depois, em 1914, foi exibido o primeiro longa-metragem produzido no país pelo português Francisco Santos, intitulado com o título de O Crime dos Banhados, com mais de 2 horas de duração, depois de muitos anos, né? 14, 8 para 14, depois de 6 anos, 7 anos, por aí, com mais de 2 horas de duração. Entretanto, após a Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, ocorre uma crise do cinema brasileiro, o qual fora denominado por produções estadunidenses, cinema de Hollywood, enfraquecendo assim o cinema nacional. Então, a primeira crise em que houve uma baixa. Por conseguinte, na década de 20 e 30, o cinema brasileiro atinge grande expansão com as publicações das revistas de cinema para todos, Selecta e Cinearte, e ainda com produções que se espalham por vários cantos do país, denominados ciclos regionais. Foi na década de 30 que foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico no Brasil, a Cinédia. As produções mais importantes dessa época foram
Limite, 1931, de Mário Peixoto. A Voz do Carnaval, 1933, de Adhemar Gonzaga. E Humberto Mauro e Ganga Bruta, 1933, de Humberto Mauro. Olha aí a foto. Foto linda, né, gente? Essas fotos antigas são muito bonitas. Cena do filme Ganga Bruta, 1933. Aí não diz os nomes dos atores, nem diz o nome do ator, nem diz o nome dessa mulher, que, por sinal, é belíssima, né? Belíssima. Então, aí cenas com, como vocês já sabem, é em preto e em branco. A Atlântica e as chanchadas. Na década de 40, surgem os gêneros das chanchadas. O que eram as chanchadas? Filmes cômicos, tá? Divertidos, alegres, de baixo orçamento, porque hoje fazer um filme, você precisa ter muito dinheiro. Esse estilo despontou juntamente com a Companhia de Cinema Atlântida Cinematográfica, fundada em 18 de setembro de 1941, no Rio de Janeiro, por Moacir Fenelon e José Carlos Burle. Os principais atores da Atlântida foram Oscarito, Grande Otelo e Anselmo Duarte. Grande Otelo também, um destaque no cinema. As películas que merecem destaque são Moleque Tião, 1941, Tristezas Não Pagam Dívidas, 1944, e Carnaval no Fogo, 1949. Olha aí, mais uma aí, cena com Grande Otelo. Aí, ó, cena de Moleque Tião, que teve como protagonista, isto é, o principal ator, Grande Otelo, célebre ator, Grande Otelo. Esse aqui, ó. Esse homem aqui revolucionou o cinema brasileiro, Grande Otelo e Oscarito. A gente não pode dizer quem influenciou mais, quem foi mais importante. Criação da Vera Cruz. Em 1949 foi criado o estúdio Vera Cruz, baseado nos moldes do cinema americano, em que os produtores, vocês sabem, os produtores são aqueles que pagam, que escolhem e pagam pelo filme, tá? Buscavam realizar produções mais sofisticadas. Mazzaropi foi o artista de maior sucesso de estúdio. Então, a gente vai colocar aqui como tarefa de casa você assistir Mazzaropi. Com certeza, seus pais já escutaram falar dele. Também foi um grande produtor, ator. Ele fazia tudo, praticamente. Escolhia os atores, escolhia a roupa, escolhia a história, tudo ele fazia. Então, Mazzaropi foi o artista de maior sucesso de estúdio. A Vera Cruz representa um marco na industrialização da cinematografia nacional. Nessa época, tem o destaque o filme O Cangaceiro, 1953, o primeiro filme brasileiro a ganhar o Festival de Cannes. É uma grande festa que existe para se ganhar ou não esse festival, prêmio, né? Aí, ó, já estamos com colorido, né? Tem aí, ó, O Cangaceiro, um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, narra as aventuras do bando de capitão Galdino Ferreira, Milton Ribeiro, no ataque a uma cidade professora, Marisa Prado. No ataque a uma cidade, a professora Maria Prado é capturada pelos cangaceiros e feita prisioneira, mas ela se apaixona por um deles,
Alberto Russell. E após uma festa no acampamento, os dois resolvem fugir. Logo, Galdino inicia uma perseguição sem tréguas aos fugitivos. Então, tem aqui Festival de Cannes, prêmio de melhor filme de aventura e menção especial para a trilha sonora. Aqui está o Cangaceiro de novo, ele aqui, ó, premiado no Festival de Cannes, melhor filme de aventura. Eu nunca assisti. Um filme de Lima Barreto. Então, tem aí um cartaz e a sinopse, né? E é aqui o resumo, a sinopse. Além disso, em 1954, quando a Vera Cruz faliu, surge o primeiro filme brasileiro a cores, Destino em Apuros, de Ernesto Remani. Note que em 1950 foi criada a primeira emissora de televisão do Brasil, a TV Tupi. Seus pais devem ter acompanhado. E muitos atores da Vera Cruz passaram a atuar na Tupi, primeira TV brasileira. A maioria dos atores e atrizes que estavam, né, nessa altura já morreram, na Rede Globo, passaram pela TV Tupi. Cinema novo. E foi o cinema novo, gente. De caráter revolucionário, o cinema novo se consolidará nos anos 60, focado nas temáticas de cunho social e político. E só foi crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Na década de 1950, já foram produzidos filmes considerados precursores do cinema novo, como o Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. Do cinema novo, destacam-se as produções do cineasta baiano Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, 1968. Confira o trailer do Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Esses rituais exigem realmente várias instituições, quer dizer, você passa por isso, você tem explicação, fica refazer os caminhos todos, as veredas do sertão. Você briga com a sua valentia, com a sua luta das forças das suas ideias, que elas fazem mais. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Filme de Glauber Rocha. Eu trago comigo o povo desse sertão brasileiro. Boto de novo na testa um chapéu de cangaceiro. Meu nome é Antônio das Motas. Pra espanto da covardia, desgraça da tua sorte. Ora, vai ter o quarto Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Queimado irmão é jogado no fundo do mar. Melhor direção do Festival de Cannes de 1969. Já pensou? This punches you in the face and wakes you up. Após 40 anos, volta aos cinemas em cópia restaurada. Polêmico, impactante, bárbaro. Mais tarde, em fins da década de 60 e início dos anos 70, surge o cinema marginal, denominado também Wood Grude,
1968, 1970. As maiores produtoras dessa vertente foram Boca do Lixo, em São Paulo, e Belair Filmes, do Rio de Janeiro. Essas produções estavam bastante alinhadas com o movimento da contracultura, ideologias revolucionárias e também com o tropicalismo, movimento musical que ocorria na mesma época. Sofreu grande censura por parte do regime militar que se instaurava no país. Essa vertente foi baseada no cinema experimental de caráter radical. O filme de grande destaque foi O Bandido da Luz Vermelha, 1968, dirigido por Rogério Scanzella. Acho que é assim que se fala. Olha aí, mais uma figura. Cena do Bandido da Luz Vermelha, 1968. Já faz parte do cinema novo. Criação da Embrafilme. Em 1969 é criada a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, que permanece até 1982, fundada em pleno contexto da ditadura militar, que vocês já devem saber o que foi a ditadura militar. O governo apoia a ideia, com a finalidade de usar o cinema como uma importante ferramenta de controle estatal, de controle do Estado. Nesse contexto, o Estado financia as produções cinematográficas, dando espaço para as produções nacionais. Vamos agora para a Boca do Lixo e as pornochanchadas. No começo dos anos 70, em São Paulo, as produções de baixo custo do movimento Boca do Lixo realizavam pornochanchadas, baseadas em comédias italianas de forte teor erótico. Então, teve grande destaque, grande sucesso no Brasil, e temos aí a película A Viúva Virgem, do cineasta Carlos Rovai. Temos aqui, ainda que a produção cinematográfica tenha sofrido um declínio no final da década de 70, filmes como Dona Flor e Seus Dois Maridos, de 1976, do cineasta Bruno Barreto, fizeram sucesso. Era uma mulher que possuía dois maridos. A história foi contada outras vezes na dramaturgia brasileira. Aqui está Sônia Braga, uma das grandes atrizes do cinema brasileiro. Dona Flor teve mais de 10 milhões de espectadores. Além dele, filmes de comédia com a Turma dos Trapalhões atraíam milhões de pessoas. Aí teve uma nova crise, né? Com a chegada do vídeo cassete, nos anos 80, a proliferação de locadoras marca essa década no país. Então, as pessoas passaram a não mais ir ao cinema. Começaram a pegar DVD e assistir em casa. Nesse momento, o fim da ditadura e o despontar de uma nova crise econômica leva o cinema a sofrer um grande declínio. Assim, os produtores não tinham mais dinheiro para produzir seus filmes e os espectadores, da mesma forma, já não tinham condições de assisti-los. Na década de 80, merece destaque O Homem que Virou Suco, 1980, de João Batista de Andrade, Django, 1984, de Silvio Tendler, e Cabra Marcado para Morrer, 1984, de Eduardo Coutinho e Pichote, A Lei do Mais Fraco, de Hector Babenco. Olha aqui,
Então, cena Um Homem que Virou Suco, com o ator José Dumont, também um grande ator de novelas, também de filmes. No final dos anos 80, é lançado o documentário Ilha das Flores, 1989, de Jorge Furtado, que também marcou época. Confira esse importante curta-metragem de 13 minutos aqui. A gente temos aqui, ó, que tem seus direitos autorais. Com a chegada de Fernando Collor de Mello no poder, a crise se agrava. Para mim, foi a pior, eu passei por todas elas, né? Mas essa, eu lembro, além das privatizações, isto muitas empresas públicas foram privatizadas, e com isso, o novo presidente anula o Ministério da Cultura e acaba com a Embrafilme, o Concine e a Fundação do Cinema Brasileiro. Foi a pior crise, porque ele fechou tudo que tinha nascido, acontecido, foi destruído. Desculpa. O cinema da retomada, assim foi somente na segunda metade da década de 90 que o cinema ganha nova força com a produção de novos filmes. Agora nós estamos novamente no auge, né? Graças a Deus. Apesar de que a pandemia deu uma parada, mas o cinema brasileiro vinha crescendo muito. Esse período ficou conhecido como o cinema da retomada, cinema de retomada, depois de anos imersos na crise. Aí foi o fim mesmo, parecia que não se ia mais, mas não iria mais se levantar. A partir disso, a produção de filmes cresce e são criados diversos festivais no país. É criada também a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, sendo implementada uma nova legislação, a Lei do Audiovisual. A partir de 1995, o cinema brasileiro começou a sair da crise com a produção do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que até depois teve uma parte de uma novela que a Globo fez, de Carla Camurati, primeiro realizado pela Lei do Audiovisual, no ano de 1994. Nessa época, merecem destaque as produções O Quatrilho, 1995, de Fábio Barreto, e O Que é Isso, Companheiro, de Bruno Barreto. Se você quiser assistir um desses filmes, veja aí a indicação para a sua idade, tá bom? Ainda Central do Brasil, esse daí eu assisti, é maravilhoso, 1998, dirigido por Walter Salles, que você pode conferir o trailer aqui. Central do Brasil. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar isso? Marília Pera. E apresentando Vinícius Oliveira. Não vai ter essa não. Uma criança querendo conhecer o pai. Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Espera. Eu também tô voltando pra casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil.
Pronto, gente, esse filme aí você pode assistir porque ele é maravilhoso. Então, para casa, vocês vão assistir um filme de Mazzaropi e assim terminamos a nossa aula, tá? Um grande beijo para todo mundo.